skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Olá amigos, companheiros do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Eu sou o Zé de Deus e você está no canal da nossa Kombi Mareni. Ela está um pouquinho suja porque nós estamos rodando. E a nossa localização de momento, a cidade de Tiradentes. Mais precisamente ali no letreiro, na entrada da cidade, eu amo Tiradentes. Como toda cidade quase que tem, virou moda, né? Esse daqui eu achei esse meio feinho, mas tá valendo, né? Bom, e se você não é inscrito, inscreva no nosso canal, dê o seu like, seu joinha e compartilhe com seus amigos. E o nosso conteúdo de hoje, é um pouco da história, um pouco aqui da cidade, um resumão aqui da cidade de Tiradentes. Nós contratamos ali um charreteiro, que também é guia, né? E nós fomos os principais pontos, depois eu voltei com a Kombi também, eu fiz mais alguns conteúdos complementares, coloquei um pouco assim do meu ponto de vista, do meus conhecimentos que eu tive aqui, do que eu já tive aqui outras vezes, misturei com o nosso charreteiro ali, o nosso guia, vamos ver como é que ficou. Então é isso aí. Então venha comigo e confira. Estamos aqui em Tiradentes e nada melhor para conhecer a cidade, em vez de você aqui em Tiradentes contratar um guia, um charreteiro. Então nós estamos aqui com o Bruno, mais o Júnior, que é o cavalo, para fazer um tour pela cidade, conhecer os pontos turísticos. E bom que ele conhece bem a história, já vai contando a história para nós aqui. Eu estava me informando aqui que é a cidade de 1702, isso mesmo. E nós saímos ali da praça da Alforras, né? Largo das Forras. Largos das Forras, é isso aí. Então nós vamos fazer umas paradas turísticas, nós vamos tirando umas fotos, fazendo uns videozinhos e vamos conhecer Tiradentes então aqui, junto com o meu amigo aqui então. Aqui está o famoso, lendário chafariz de São José de Botas, chafariz de Tiradentes, mais conhecido assim. Quando se fala em Tiradentes, quando se fala aqui na cidade, né, na história de Tiradentes, se lembra desse chafariz. Esse é um famoso, muito conhecido, é um símbolo da cidade de Tiradentes, esse chafariz aqui. Essas três carrancas aqui do chafariz, que também são três bicas d'água, era o único fornecimento de água potável que tinha na cidade naquela época. Então por isso as pessoas vinham aqui buscarem água para suas residências, né, ou beberem. E era parada também dos tropeiros. Os tropeiros paravam aqui para carregarem seus cantis de água. E do lado esquerdo aqui do chafariz, tem tipo assim uma bica, uma cocheira, onde os animais dos tropeiros, né, os animais bebiam água aqui, Esse aqui é o local dos animais beberem água. E do lado de lá, vou mostrar aqui, do lado de cá do chafariz, digamos assim, do lado aqui direito, sentido frontal, aqui tem duas bicas. Essas bicas aqui eram para as lavadeiras de roupa da cidade. Então as pessoas vinham lavar roupas aqui, nessas bicas. E aqui dentro desse quadrado, desse cercado aqui, tem esses bancos laterais, tanto na lateral quanto lá no fundo, estes bancos, as lavadeiras que estavam assim, esperando de ocuparem as bicas, ficavam aqui e é chamado de banco das fofoqueiras. Elas ficavam fofocando da vida das pessoas da cidade. Então aqui é o banco das fofoqueiras. E essa mureta na frente aqui, essa mureta tem uma pequena passagem lateral aqui dos dois lados, é considerado mureta do passa-burro ou passa-um. Então aqui só passava animais pequenos, ou então assim, pessoas
para os animais de maior porte não misturarem com as pessoas aqui dentro desse espaço aqui do chafariz, né? E assim, esse cercado aqui também era para os animais não misturarem com as pessoas. Então por isso tem esse cercado aqui, muito interessante aqui. E a nossa Kombi Mareni está junto com a gente lá no fundo aqui, no famoso chafariz São José de Botas aqui de Tiradentes. Uma observação que se faz aqui é que a água que vem para esse chafariz aqui, que abastece ele, é de um morro, de uma montanha que vem aqui atrás aqui, considerado como Morro da Mãe d'Água. É isso mesmo? E acima do chafariz tem uma cruz de Malta. Essa cruz de Malta aí, que na época era assim, é considerado que as doenças vinham pela água. Então era cruz para purificar a água, para se livrar das doenças que viessem da água, né? Outra aí, sim, interessante observação é que esse chafariz foi palco de muitas novelas aí da Globo. E eu não vou falar aqui que eu vou esquecer muitos aqui. Mas que Menino Maluquinho e outros mais por aí, Hilda Furacão, várias novelas aí. Isso aqui foi cenário de novela. E dando um tom nele também como um dos maiores e mais belos chafarizes que tem no estado de Minas, com o formato de uma capela. Porque os costumes dos domingos ao ar livre na vila, se celebrar a missa nesse chafariz. Tá? Então aqui também chegou a ser cenário das novelas Ministérios da Globo, filmadas Hilda Furacão, Memorial Maria Moura, filme Chico Xavier, Menino Maluquinho, Ministério JK, A Casa das Sete Mulheres, as novelas da Record Espelho da Vida, Coração do Estudante, Desi Gonçalves, muitas outras filmadas nesse chafariz. Beleza! Beleza? E uma coisa interessante também, senhor, não sei se o senhor já conhece, tá vendo esse calçamento aqui, esse pedaço que a gente tá? Esse aqui é o único calçamento original da cidade da época. É esse pedaço e o beco dos escravos que eu vou passar com o senhor. Calçamento tombado pelo patrimônio com o nome de pé de moleque. E por que surgiu essa expressão em nome pé de moleque? Porque na época as doceiras faziam doce de amendoim com rapadura. Certo. E punham o doce na janela para esfriar, cristalizar, ganhar textura. Era a forma que elas tinham de fazer a propaganda quando os viajantes passavam os tropeiros, compravam os doces e levavam para a cidade, comercialização do doce. Só que as crianças também brincando na vila sempre roubavam um docinho para comer e sair correndo. Certo. Quando era surpreendido roubando por elas gritavam: não roube, moleque, pede que eu dou. Então o famoso pé de moleque, que vem no verbo de pedir, não roubar nada a ver do pé de uma criança. Pé de moleque. Isso por isso o nome do doce de amendoim, pé de moleque. Interessante. E o calçamento conhecido como pé de moleque, parentesco dessa pedrinha muito pequena virada pra cima, aparecia com os amendoizinhos soltos por cima do doce. Então por isso o calçamento pé de moleque, o único calçamento original daquela época. Ao fundo ali, ó, a matriz de Santo Antônio, iniciada sua construção em 1710 e foi terminar em 1752. 42 anos de construção. Mas, segundo o pessoal aqui da cidade, historiadores, os guias, né, é que se levou mais de 100 anos para realmente concretizar. É a igreja mais rica do Brasil em artes do estilo rococó. Também considerada em segundo lugar em ouro. Tem 482 quilos de ouro em seus altares. Só perde para a igreja de São Francisco de Salvador, que, segundo os dados e informações, tem 750 quilos de ouro. Então, assim, é um ícone da cidade. Além do chafariz, essa matriz aqui também, todo que se fala assim, Tiradentes, tem que ser essa foto dessa matriz aqui. E essa fachada dela toda feita em pedra sabão foi o último projeto arquitetado por Aleijadinho antes da morte, em 1810, depois de 100 anos da construção da igreja. Mas é claro, só o projeto, porque durante o tempo que o projeto veio para cá para ser avaliado, Aleijadinho veio a falecer. Então o melhor aluno dele trabalhava com ele, chamado Cláudio Pereira Viana, logo deslocou até aqui e fez toda a obra em homenagem à morte dele. Então aquele trabalho todo feito em pedra sabão, o último projeto de Aleijadinho. Hoje em dia no mundo também possui 15 órgãos, aquele órgão em tubo. Desses 15, só 3 estão no Brasil. Um está em Ouro Preto, um está no Mosteiro de São Bento em São Paulo, e um dos maiores órgãos, com aproximadamente 1 tonelada, está dentro dessa igreja. Tendo apresentações todos os finais de semana, quando tem casamento também, entrada do casamento tocado pelo órgão da igreja. Tá bom? E hoje, gente, costume da cidade de Mineiras, a igreja mais rica da cidade funcionar como cemitério municipal. Então até hoje, qualquer tipo de classe social de pessoas falecer na cidade, privilégio ser sepultado nessa igreja, com o cemitério todo aberto na parte de fora. À nossa esquerda aqui, a igreja azul e branco, a igreja dos mestiços e pardos, é isso mesmo. As pessoas assim, naquela época, que misturavam os índios, os negros com os brancos, e que nasciam assim, pardos, né, ou considerados como mestiços, eram muito discriminados. Eles eram discriminados pelos negros e pelos brancos. Então não poderia frequentar nem a igreja dos brancos e nem dos negros. Então aqui eles fizeram essa igreja. E é assim, é a igreja mais simples, mais singela da cidade. Só tem acho que uns poucos quilos de ouro do lado direito, que é do lado dos brancos, que os descendentes de brancos. Do lado dos negros não tem nada. Então essa é a igreja então dos mestiços aqui
da cidade de Tiradentes. Aqui tem a igreja dos brancos, a igreja dos negros, que hoje eles falam igreja dos escravos, mas na época era chamada de igreja dos pretos, igreja dos negros, que foi então reconduzido para a igreja dos escravos. Vou ver se eu encontro ela para falar sobre ela também. E a igreja ali de catedral que eu passei agora de Santo Antônio, esqueci de falar, era a igreja dos famosos dos brancos, e lá também é o cemitério dos brancos também. Então até hoje, né, enterra algumas pessoas lá ainda lá. Então essa aqui, essa curiosidade aqui, que é a igreja do pessoal que não era negro e nem crioulo, nem preto, correto? Mais uma informação, completando aqui, né? Ao lado da igreja aqui então, dos mestiços, olha aqui esse prédio aqui, aonde se reuniu a primeira reunião da Inconfidência, onde se decidiu se a primeira capital seria em São João del Rei ou não. Então é outro local também histórico aqui da cidade, ao lado aqui da igreja então, dos mestiços. Quando nascia a raça do mulato do pardo, não tinha onde ser batizado. Então por isso que construíram a igreja deles. Não era branco nem negro. Isso. Aí sofreu preconceito contra os dois lados. No meio. Isso. Então eles construíram a igreja de 1760 a 1800. 40 anos de construção. Uma igreja muito bonita em arquitetura, só que ela foi construída na era da decadência do ouro da vila. Por isso que ela vai ser a igreja mais simples que a gente tem na cidade. Ela só tem um folhado a ouro na lateral esquerda do altar, onde retrata as famílias brancas. Lateral direita, nenhum folhado, onde retrata os negros. E dentro dessa igreja, chegou a ser sepultado um dos maiores cantores e compositores da época, que era um mulato filho de português, chamado Capitão Manuel Dias de Oliveira. O senhor já ouviu falar? Já. Grande compositor de músicas sacras daquela época, compôs músicas tocadas pela banda Ramalho da nossa cidade e compôs toda a melodia da letra do hino da independência do Brasil. Então, nessa igreja, São João Evangelista. Tá bom? Então, um povo bem sofrido, porque sofreu discriminação dos dois lados. Dos dois lados, isso. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746. Nasceu do lado direito da serra dessa cidade, nas terras conhecidas como Fazenda do Pombal. Só que ele, aos 9 anos de idade, ele ficou órfão de mãe. Aos 11 anos de idade, o pai dele foi morto pelos portugueses. Por quê? Tá vendo essa lateral esquerda da serra aqui, ó? Mata muito fechada, atlântica. Então não tinha como ele extrair o ouro. E a lateral direita de lá, é pastagem e cerrado, uma parte mais plana. Então os escravos fizeram uma calçada na serra, para ter acesso com os animais do outro lado. Pra não ter, claro, que dá a volta de São João del Rei, né? Sim. Então quando eles fizeram a calçada, eles já chegaram nas terras da Fazenda do Pombal, que era na terra da família dele. O pai dele não concordava com aquilo, os portugueses chegarem e tirar o ouro na terra da família dele. Então ele reagiu em guerra, em confronto. O pai dele foi morto pelos portugueses. A casa que eles moraram foi destruída para que restasse só as ruínas. Depois que tiraram todo o ouro, salgaram as terras, para que nada que plantasse pudesse produzir mais na terra. Deus. Então ele ficou órfão de pai e mãe aos 11 anos de idade. Então ele foi acolhido aqui na vila com o padrinho dele de batismo, consagrado cirurgião dentista, chamado ele Sebastião Ferreira Leitão. Ele residia nesse casarão, que era o casarão Padre Toledo, do ano de 1710. O casarão funcionava como uma casa paroquial na época. Barões, baronesas, pessoas importantes e ilustres que vinham visitar a vila hospedavam nesse casarão na época. E o Sebastião Ferreira Leitão, por ser o padrinho de batismo dele, dedicou a criação dele, igual a gente fala, né, na falta do pai e da mãe, quem criou o padrinho. Então ele tinha duas tias também, chamada Rita e Catarina, morava na rua direita lá embaixo, auxiliar na criação dele. Então ele permaneceu aqui com o padrinho na faixa dos 11 anos de idade, por volta até os 18. Na faixa dos 15, o padrinho dele resolveu ensinar para ele uma profissão. Então ensinou ele a profissão de cirurgião dentista prático, porque na época não tinha como estudar para isso. Sim. Então ele, com essas noções práticas e básicas, vindo pessoas extrair dente, fazer barba no casarão, já era ele que tirava dente sem anestesia, sem nada, como forma de treinamento e para aperfeiçoar cada vez mais. Então o padrinho já punha ele para tirar dente de pessoas da vila com 15 anos. Então logo o pessoal aqui da vila saiu apelidando ele de menino ou tiradentes, ou menino que arrancava dentes. Por isso o apelido de tiradentes. Entendi. Só que ele também, senhor, foi um cara muito importante, porque ele era muito inteligente na época. E aos 18 anos ele foi morar na antiga Vila Rica, conhecido como Ouro Preto. Porque lá o padrinho ingressou ele na carreira militar. E lá ele tinha como estudar, porque em Ouro Preto naquela época era capital. Capital. Isso. E estudar na carreira militar, um cargo maior que um brasileiro se chegava naquela época, era o cargo de alferes. O que era um alferes? Subtenente da polícia militar. Foi o cargo que ele conseguiu, aquele vestimento que ele está. Só que Tiradentes, já sendo um alferes, subtenente da polícia militar, ele conseguiu um cargo maior, um cargo de confiança. Por muito tempo chegou a ser o chefe da Cavalaria dos Dragões. Era a única cavalaria de confiança do rei, que fazia a escolta do ouro através de toda a estrada real, como se fosse um carro forte. Então ele era o chefe. Então essa cavalaria fazia toda a estrada real até chegar a Paraty e conduzir todo o ouro em caravelas para Portugal. Então esse foi o motivo dele ser voltado com a coroa. Por quê? Primeiramente, Deus de criança cresceu com a mágoa no peito que seu pai foi morto pelos portugueses. Ficou órfão. E segundo, ele sendo chefe da capitania, ele via que das nossas terras
chegava a sair na faixa de 150 arrobas de ouro por mês. Um arroba é 15 quilos. Peso bruto 2.250, quase 2.500 quilos. Portugal enriquecendo muito, Brasil na miséria, no trabalho escravo. Então por isso que ele se revoltou. Na época que na vila também houve um batizado, esse batizado aconteceu lá na Matriz. Batizado do filho de Barba Eleodora com Alvarenga Peixoto. Já ouviu falar esses dois nomes? Já. Dois confidentes também. Sim. O batizado aconteceu na Matriz e a comemoração foi feita dentro desse casarão. Então na comemoração desse batizado, foi que Tiradentes Outro aproveitou que estava todo mundo reunido aqui e executou a primeira reunião da Inconfidência para libertar o Brasil de Portugal. E qual o senhor? Que é a palavra que o mineiro mais fala hoje? Uai. Uai. União, amor e Inconfidência. E a palavra uai, ela é uma palavra código de confiança entre eles da época. Era um código. Isso. Eles estavam reunidos aqui agora, eu chegasse, uai, rapidamente abriu, podia tratar de certos assuntos. Se eu chegasse, batesse, falasse meu nome, se escondiam no casarão. Dizem também que tem histórias de ter um túnel do casarão à igreja, ou passavam nos túneis e fingiam que estavam rezando. Ou seja, na época não podiam saber que eles estavam reunidos. Só que o pior aconteceu, né? Até nosso Jesus Cristo foi traído, o Tiradentes não escapou da traição. Um capitão que da época, chamado Capitão Joaquim Silveira dos Reis, ele devia imposto, débito muito antigo pro rei. Igual hoje, vamos supor, você deve, vamos supor, 5 contas de luz, você vai lá e financia. É. Na época não tinha como. O rei queria receber tudo à vista. Então ele não tinha como pagar também, então ele fez um acordo. Ele era próximo de Tiradentes dos Outros, e muito próximo do rei também. Então ele fez um acordo com o rei, ó, eu vou aproximar de Tiradentes dos Outros. Lá no Brasil, eles estão liderando revoluções para fazer o país independente. Quando eu obter certas informações, eu vou trair todo mundo. E de acordo, o senhor vai me libertar dos impostos. Foi a famosa derrama do ouro da época. Sim. Ele foi isento, nosso Tiradentes foi traído. Levando mais uma carga de ouro, foi preso numa emboscada, levado para o Rio de Janeiro, para a Ilha das Cobras, onde lá ele permaneceu 3 anos sofrendo torturas e interrogações. Só que ele cansou daqui, ele confessou. Por um ser um réu confesso, o único que teve a pena de ser morto. Ele nasceu em 1746, no dia 21 de abril do ano de 1792, com 46 anos de idade, foi morto esquartejado no centro do Rio de Janeiro, na praça conhecida como Praça Lampadose. Antigamente era Praça Lampadose, hoje conhecido como Praça Tiradentes. As partes do corpo dele foram todas decapitadas. A cabeça foi levada para a antiga Vila Rei Cojudo Preto, lá posto em poste de praça pública para qualquer um que tentasse sair o rei corrigir de forma bruta. Na manhã a cabeça dele sumiu, tomou rumo ignorado, ninguém sabe quem a pegou nem levou. E as partes do corpo do nosso herói, decapitadas a machado. O pedaço que chegou mais perto de nós foi um braço que veio até a Barbacena. Então não sei se o senhor já parou para pensar hoje, Tiradentes ele é o único homem que tem um feriado todo dedicado à sua morte que não seja um santo. Dia 21 de abril, dia do nosso herói. Então tudo que era vendido comercializado entre animais, alimentos, gado, etc. na nossa vila, tudo localizado nessa rua principal do comércio da cidade. Esse calçamento já é um calçamento que foi feito pela prefeitura, tá? Em 1840. Calçamento conhecido como as famosas solteironas. Ser cada pedra de um tamanho, cada uma de uma forma e não encaixar exatamente com a outra. Igreja Nossa Senhora do Rosário, uma igreja dos escravos do ano de 1708. Porque na época, quando os escravos foram trazidos aqui para o Brasil, a religião que eles vieram para cá, eles eram do candomblé. Mas aqui eles foram obrigados pelos brancos a se converter. Só que pelo preconceito de ser muito também, os escravos não podiam frequentar a igreja dos brancos. Então os brancos deram um material para eles construir esse terreno, só que com uma condição também. Que eles trabalhassem na construção da igreja só à noite, à luz da lua e à luz de tochas. Porque durante o dia eles eram obrigados a trabalhar para os brancos, nas minerações e outros trabalhos também. E o interessante na época, gente, não existia cemitério. Então os escravos que trabalhavam na construção da igreja, quando falecessem, eram sepultados lá dentro, como gratificação e pagamento. Então essa igreja tem por volta de 49 corpos de escravos. Pode ver que embaixo da porta vai ter um buraco, vai ter buraco nas laterais, só para sair o odor, o mau cheiro do corpo dos escravos. E no assoalho são as numerações marcadas, cada numeração é do túmulo. Também os negros não eram chamados por nome, sim marcados por número. E já os que não trabalhassem na construção, falavam que eles não tinham alma, não tinham espírito, não acreditavam em Deus. Assim que falecia, o corpo era descartado num rio da entrada da cidade. Por isso nosso rio se chama Rio das Mortes até hoje. Essa igreja dos escravos também é uma igreja que tem de 8 a 9 quilos de ouro nos altares. Ouro esse todo roubado por eles. A forma que se roubavam nas unhas, dentes, cabelos, principalmente pelo dos animais. Por isso que em Minas, quando a pessoa fez um bom negócio, ganhou um bom dinheiro, a pessoa fala assim, hoje eu lavei a égua, faturei bem, ganhei bem. É a forma que eles roubavam ouro. Quando vinham da extração, na verdade os cavalos machos eram usados nas viagens, e as éguas parideiras ficavam na vila. Então elas eram usadas na mineração. Então, a forma que eles faziam quando vinham da extração, eles pegavam as menores pepitas do ouro em pó, misturavam-se no barro e passavam no pelo e na cauda como se os animais estivessem sujos. Lá na matriz eles carregavam ouro bruto. Na hora que eles chegavam aqui embaixo, eles lavavam o animal. Na forma de lavar a égua, assim escorrendo o ouro com barro, já dá um jeito de separar o ouro para revestir o altar da igreja. Então por isso surgiu a expressão lavar a égua. Na época também o preconceito era muito grande.
De forma alguma também o branco frequentava a igreja do escravo. Não tinha como saber do roubo do ouro. Só que no ano não tinha padre negro, só tinha padre branco. Ele sabia de tudo, mas ao sair de fora da igreja, obrigado a guardar tudo como segredo de confissão, assim como todo padre. Então não tinha como os brancos saber do altar de ouro revestido na igreja dos escravos. Entendi. A fachada da igreja, uma torre de sino. Por quê? Na época possuindo 2 torres, 2 sinos, para o governo ia ser considerado uma igreja e ter uma cobrança de imposto muito alta e severa sobre ela. Então fizeram com uma torre só, para ser considerada também na época uma capela, uma igreja inacabada e ser isenta de impostos. Então essa igreja é Nossa Senhora do Rosário, 1708. A Nossa Senhora do Rosário também, ela é a madrinha de São Benedito. São Benedito é aquele santinho negro no oratório, protetor dos negros, principalmente protetor dos cozinheiros. Por isso que muita dona de casa tem até hoje São Benedito na cozinha. E abaixo de São Benedito, coroa de Nossa Senhora, 3 letras, um A, um V, um M, Ave Maria. Então a Igreja dos Escravos de 1708 vai ser uma das igrejas mais antigas da cidade. Olha o interior da igreja aqui dos escravos, como é bonita. A igreja mais antiga da cidade, de 1708, 314 anos, né? Então lá no seu fundo, ao seu altar, lá são ornamentos, ó, que dourado tudo é ouro. E a parte aqui do assoalho também são sepulturas, onde sepultavam os negros que ajudaram a construir a igreja naquela época. Como é bonito, olha lá o teto. Nossa, mas é chique demais. Isso porque é a igreja dos negros, então as outras então, hein? Que maravilha. Esta aqui é a cadeia da época, onde foi construída em 1730. A parte superior tinham 4 celas para os brancos e a parte de baixo ali, ó, no porão, eram então as celas dos negros. Eles tinham aqueles quadradinhos ali só para entrada de ar, né? Onde veio também a expressão de ver o sol nascer quadrado. Então veio daqui, desses quadradinhos aqui, da cela dos escravos. Hoje é um museu, o Museu Santa Ana. Então um museu particular de uma senhora de Belo Horizonte, que tem uns 3 museus por Minas Gerais, e este é uma das propriedades dela aí.